E a nossa aula de hoje será na prática. Iremos falar sobre cerca elétrica. E temos o oferecimento da Rede Digital, a maior distribuidora de equipamentos da Intelbras na Paraíba. Bom, pessoal, iremos fazer a instalação na prática da aula de cerca elétrica para que você possa ver todas as dicas e como fazer a melhor instalação de cerca elétrica, tá? Então a gente vai estar utilizando aqui essa haste com 4 elementos, né, com 4 isoladores e um fio 0,70. Daí você já pode estar se perguntando, mas Alexandre, o fio 0,70 é muito fino? É muito grosso? Olha, cara, a cerca elétrica, ela na verdade ela tem uma função de, se a pessoa chegar e cortar o fio, ela vai disparar. Então não adianta colocar um fio muito grosso e a cerca não atuar se a pessoa também não cortar o fio. Então serve também como uma armadilha ali que você possa ter essa estratégia com o fio também. A grande importância é que ele seja de aço inox para que ele não venha enferrujar tão fácil, né? E você consiga levar essa tensão aqui que pode chegar até 10.000 volts, tá? A primeira dica que eu quero te dar para que você saia na frente quando você for fazer um projeto de cerca elétrica é você trabalhar com um aplicativo como esse aqui, ó, o CAN2Plan, certo? Então quando você abre, ele na verdade é uma trena digital, mas não tem limite. Então eu posso fazer a medição da parte horizontal, vertical ou, por exemplo, vertical e horizontal, tá? Então aqui a gente vai fazer a medição horizontal para que a gente possa fazer essa medição. Então ele vai carregar aqui, você precisa apontar ele para o chão e ele vai carregando aqui a detecção do chão e assim que ele conclui, ele já seta aqui. Então vamos fazer essa medição aqui, ó, dessa parede aqui, quantos metros tem. Então quando eu chegar no canto da parede eu vou clicar uma vez e aí a fita métrica já começa a aparecer. E essa parede tem aproximadamente 12 metros. Quando eu clico aqui ele já marca esse ponto e aí eu posso ir andando aqui para pegar outros ambientes aqui, ó, e vou marcando. Quando você finaliza, você já tem aqui, ó, a planta baixa com todas as medições que você fez. E aí você pode colocar o nome do cliente e pode compartilhar com ele a medição exata, tá? Eu já fiz alguns testes com a trena, dá uma diferença muito pequena, de 10 centímetros para mais e para menos, mas é bem tolerável isso daí e você já mostra esse diferencial para o seu cliente. Então essa já é a primeira dica aqui na aula de cerca elétrica, tá? Primeiro passo para fazer a instalação de uma cerca elétrica é exatamente instalar as hastes, tá? Existem duas formas para que você possa fazer a instalação dessa haste. Ou através de parafuso, tá? Você pode parafusar ela na parede, mas eu não recomendo por conta de que o puxão, né? Eu acho que esse torque do arame, na verdade, vai fazer com que a tua cerca elétrica não tenha tanta estabilidade e ela possa durar muito pouco tempo em pé. Essa é a grande verdade. Então, o processo que iremos fazer aqui é por chumbação, tá? Então a proposta é chumbar essa haste no muro para que a gente possa ter uma fixação real, né? Então, vou estar aqui contando com o Alessio, ele vai estar fazendo exatamente essa instalação aqui com a gente, iremos ver todos os detalhes e todas as dicas de como a gente fazer essa instalação. Ele está utilizando uma furadeira, né, de impacto com a ponta ali do tipo talhadeira para que possa fazer exatamente essa perfuração no muro, tá? Então, geralmente fixa-se a haste no meio do muro, de preferência nas colunas para que você possa ter uma melhor sustentação. É indispensável numa instalação como essa o uso de EPI, capacete, luva e também botas de proteção, para que você possa fazer uma instalação bem segura. Em muitas ocasiões também você irá precisar de um óculos para que você não tenha nenhum problema com a sua visão. O processo de chumbação das hastes é feito com areia, cimento e gesso. E o grande segredo está aqui no gesso, para que dá uma secagem rápida, né? Então se você precisa chegar no estabelecimento do cliente e fazer essa instalação rápida, então o indicado é você utilizar o cimento puro e também utilizar esse artifício aí com gesso, que vai te dar essa secagem rápida, né? Você faz aquela massa bem caprichada, depois vai misturar com o gesso. Esse segundo modelo de haste aqui, que a gente chama de modelo de haste de canto, ou aquela haste esticadora, tá? Ela vem com os acessórios, as castanholas e também os ganchos para que você possa fazer essa fixação. Primeira coisa que você tem que pensar é onde ela vai ficar. Se ela vai ficar no meio do muro
na função de fazer o esticamento da cerca. Então você deve colocar as castanholas na mesma direção do muro, tá? Então se o muro tiver nesse sentido, você vai colocar exatamente os ganchos com as castanholas nesse sentido aqui. Se você for utilizar ela no canto, geralmente você vai fazer um sentido de um L, né? Então vai vir os ganchos nessa direção e também nessa direção aqui, para que você possa fazer essa parte do canto, né? Aí ela tomando a função de haste cantoneira. Iremos chumbar a haste aqui em cima do muro. Iremos também utilizar mais um aplicativo para que a haste de fato ela fique no nível, tá? Chama-se nível de bola. Então aqui a gente vai ter exatamente o nível da haste, né? Se ela está exatamente reta, para que a gente possa ter a melhor instalação dessa haste. Para a melhor fixação da haste, antes de colocar a massa, você coloca água, hein? Vamos agora para a fixação da haste. Você vai ver que agora iremos utilizar o aplicativo do nível, tá? Então ele vai colocar ali a massa, logo em seguida colocar a haste. A primeira observação que você deve ter é exatamente essa distância de aproximadamente 10 centímetros ou 4 dedos você pode colocar ali do muro para o primeiro fio do arame, tá? E com o aplicativo de nível, iremos estabilizar exatamente o nível dessa haste. Finalizando com o acabamento, após ter feito o nível, para assim ficar de fato a haste muito bem fixada no muro. Algumas observações que você deve ter quando você for instalar a cerca elétrica é exatamente sobre alguns pontos que regem na lei municipal da sua cidade, como por exemplo a altura do muro, também fazer a abertura de um RT juntamente ao CREA, para que você possa legalizar essa cerca elétrica, e também um consenso com ambas as partes de onde você vai estar instalando, na casa do cliente, no vizinho do cliente ou da empresa, enfim, o que tiver ao redor, para que você possa ter esse consentimento de todos, tá? Se você tiver diante da lei com a RT, com tudo pronto, e mesmo assim o vizinho ele não concordar, você poderá fazer a instalação da cerca elétrica e ele que deverá tomar as devidas providências para exatamente ir de encontro ao que você está fazendo. Afinal, você está instalando cerca elétrica, precisa levar a segurança para o seu cliente e isso ele deve ser discutido juntamente com os órgãos responsáveis. Uma outra observação é exatamente sobre quem vai fazer a chumbação da haste. Se é você como empresa que vai estar fazendo essa instalação ou se vai ser o cliente que vai contratar um pedreiro, tá? Então, isso na hora de fazer a negociação é muito importante que fique muito claro, para que você não trabalhe de forma desnecessária sem que o cliente pague por esse custo e também o cliente saiba o quanto que ele precisa fazer esse investimento, tá? A cerca elétrica geralmente é cobrada por metro, tá? Você pode até fazer uma pequena carência de até acima de tantos metros, rege o mesmo preço. Ou seja, se eu vou instalar uma cerca elétrica de 50 metros, é o mesmo valor de que eu montar uma cerca elétrica de 20 metros. Isso também é uma dica que você possa ter na hora de fazer a proposta para o seu cliente. Pessoal, falando sobre a haste de canto, né, ou essa haste esticadora, então aqui podemos visualizar duas formas da gente poder fixar ela, tá? Primeiro ela reta aqui, fazendo o início ou o final da cerca elétrica. E também se ela for prosseguir, né, se a gente for subir aqui, prosseguindo com os arames, né, então o recomendável é você chumbar ela nessa angulação aqui de aproximadamente 45 graus, né, para que a malha, né, a fiação ela venha e suba, né. Lá em cima você pode colocar a haste com aproximadamente 15 graus, para que agora você possa continuar com esse percurso, tá? Então é muito importante você lembrar, na hora de fazer essa fixação dessa haste, se aqui for o início e o final, você vai colocar ela reto. E também é muito importante você fixar aqui pelo menos 2 parafusos para que a pessoa não venha e puxe essa haste para cá, tá? Então, você fixa ela muito próxima da parede, coloca 2 parafusos aqui, depois de tudo pronto para que a pessoa não venha e puxe ela, tá? Então, se ela ficar na quina, que ela fique reta, ou ela pode ficar com 45 graus para que você possa dar continuidade. Quero dar uma dica super importante sobre aterramento. Geralmente é onde estão os maiores problemas na cerca elétrica, é sobre o aterramento. Então a dica que eu quero te dar, depois da haste fixada, tá? Aqui é exatamente fazer o teste para ver se o aterramento está funcionando perfeitamente. Então eu fiz aqui a conexão aqui do que irá simular o neutro, tá? Vamos conectar aqui na furadeira, então eu vou fazer solamento e o outro fio eu irei ligar na fase, tá? Na fase de energia. E como é que eu sei sobre a fase? Eu vou pegar a chave teste aqui, ó, e vou exatamente, ó, encontrei aqui
acendeu aqui a luzinha aqui, eu vou passar para o outro ponto, certo? Não está funcionando, ou seja, aqui é o neutro e no lado direito vai ser exatamente a fase. Então eu vou ligar a fase nesse ponto aqui e o neutro vai ser ligado pelo aterramento e a gente vai ver se a furadeira vai funcionar. Se funcionar, e muito bem, isso prova que o aterramento está bem feito, tá? Então quando o aterramento não está legal, a furadeira pode não funcionar ou funcionar sem muita força. Isso quer dizer que o aterramento não foi feito bem feito. E é uma das maiores razões de dar disparo indevido na cerca elétrica, tá? Então vamos fazer esse teste aqui na prática. Então a ideia é fazer uma simples conexão aqui na tomada direto, para que a gente possa avaliar se esse aterramento está em boas condições para a gente utilizar na cerca elétrica. Só isolar aqui de forma bem simples também, só para que a gente não corra um risco, né, na hora de, por um acaso, um fio encostar um no outro, e também não encostar aqui e ser surpreendido com um choque, né? Afinal de contas, com energia não se brinca. Então, depois de identificar aqui a fase, você só consegue identificar se será aqui a luva, aqui a fase, luz acendendo aqui, e aqui o neutro. Já está conectado aqui, olha, o fio na fase aqui, que vem da tomada, certo? Do 220, e a outra ponta do fio aqui, ó, está conectada no aterramento. E o que a gente precisa saber? Se o equipamento irá funcionar, exatamente trazendo aí a autenticidade do aterramento, olha. Então isso me dá a certeza que o aterramento está funcionando perfeitamente, tá? Isso é exatamente uma das causas que traz muito disparo indevido quando não se tem um bom aterramento na cerca elétrica. Outra dica, pessoal, queremos falar sobre essa haste, que é exatamente quando você vai montando os cenários dela. Se você for trabalhar ela na quina, né, que você tem que montar aqui esse 90 graus, você vai colocar exatamente, ela já vem pronta para isso daí. Porém, quando você vai trabalhar com ela, seguindo o mesmo direção do perímetro do muro, então você não consegue encaixar o outro gancho aqui, ó, porque não tem perfuração para esse lado aqui, para ela ficar exatamente nesse sentido. O que é que tem que ser feito? Tem que se fazer um furo manualmente aqui, de um lado para o outro, para que a gente possa simular essa haste que vai fazer a função de esticar a cerca, né? Então é muito importante quando você instala a cerca, por exemplo, as hastes elas devem ficar aproximadamente de 4 em 4 metros. Dependendo da distância que você vai trabalhar, por exemplo, a cada 25 metros, você coloca uma haste dessa no meio do percurso para que você possa esticar a cerca e de fato ficar uma cerca muito bem fixada e os arames também ficarem muito bem esticados, tá? Aqui na verdade fica com exatamente esse cenário aqui, ó. Então você vai colocar aqui essa castanhola, já tem uma dica aqui de quando você colocar ela, você coloca nessa posição, gira, tá? E puxa para trás. Ela deve ficar dessa forma aqui, impedindo de a pessoa tirar ela na hora de querer fazer alguma violação. As pontas dos ganchos, tá? Aqui é opcional, ou fica para cima ou pode ficar para baixo, tá? Mas é importante você seguir aqui nessa sequência, né? Então ele entra, você gira ele aqui, ó, e puxa para trás, ó, ficando exatamente assim, formando exatamente essa haste que vai ficar para esticar os arames no meio do percurso. Você deve estar se perguntando, professor, eu consigo fazer a montagem de uma cerca elétrica sozinho? Bom, sim. A parte que mais é complicada, digamos assim, é na hora de você passar o arame em toda a cerca, tá? Quando você tem outra pessoa que segure, né, essas bobinas aqui, facilita bastante. Quando não tem, você pode utilizar, por exemplo, deixa elas fixadas em um lugar com tijolos ali no chão, ou fixa essa haste em algum lugar, mas o ideal é que você tenha alguma coisa que possa prendê-las, tá? Você pode passar com uma bobina, você pode passar com 2 bobinas, com 3 bobinas, certo? Ou até as 4 bobinas, dependendo de quantos fios você irá ligar, tá? Quanto mais e quanto for correspondente ao que você está fazendo, mais rápido também é a instalação da sua cerca elétrica, tá? Então a gente vai estar passando aqui 2 e 2 para que a gente possa estar concluindo essa fase da malha, ou seja, dos fios que vai estar passando na cerca elétrica, tá? E aí uma dica que eu vou te dar é que se você não tiver cuidado com essa bobina aqui, ela pode abrir por inteiro aqui e você vai ter um grande problema. Então é sempre recomendável você ter o domínio dessa bobina. E olha, na hora que você terminar, passa aqui no dedo. E ó, aqui do outro lado, você ó, prende aqui, ó.
E ele não vai mais sair daqui, mesmo que ela se solte, tá? Vamos iniciar a passagem da fiação na cerca elétrica, tá? Então, cada bobina dessa aqui, ela tem basicamente a metragem aí de aproximadamente 150 metros de fio, tá? Então, você previamente faz mais ou menos o cálculo de quantas bobinas você irá precisar na instalação da sua cerca elétrica. Então, vamos passar o fio sobre todas as hastes. Não precisa se preocupar se o arame vai ficar esticado ou não nesse primeiro momento, porque isso será feito no processo final de acabamento. Observe que o fio sempre passa pela haste, vai descer até os dois primeiros e fazendo exatamente, ele vai na vertical, entra dentro da castanhola, né, ou então do isolador e faz exatamente a passagem, né? Para fazer o corte do fio, geralmente a gente tem esse parâmetro do isolador para a haste. Então é ali onde a gente vai fazer o corte para definir o tamanho do fio. E a observação é que o fio deve estar já um pouco esticado para dar a medida correta. A finalização do fio junto com o isolador, exatamente você passa por dentro. E agora você vai esticar previamente o fio e fazer exatamente a emenda, né? E para fazer um melhor acabamento, você vai utilizar um alicate universal para que nessa emenda aí ela não fique folgada, tá? É muito importante que essa conexão aí ela fique muito, mas muito bem apertada. Entre a central de choque e a cerca elétrica existe o cabo de conexão chamado cabo de alta isolação. Ele é exatamente exclusivo para fazer essa conexão da central de choque com a malha, tá? Então é muito importante nesse momento você deixar aproximadamente 10 centímetros na hora de fazer esse corte aqui do fio, ó. E aqui você corta o primeiro encapamento e depois corta agora a parte da isolação com o alicate, com bastante cuidado para que você não possa atingir o fio que está por dentro, tá? Olha ele aqui. Então aqui é bem importante quando você sair puxando aqui, ó, você já vai fazer exatamente a enrolação dele aqui, ó. Essa parte aqui que a gente irá conectar com o fio da cerca elétrica. Geralmente quando se termina de passar o fio, né, o arame na cerca, ele fica folgado assim, ó, dessa forma. Então precisa fazer esse acabamento para esticar todo esse fio e aí a cerca elétrica fique de fato em perfeitas condições de uso, tá? E o aperto é feito exatamente com a mão no isolador. Observe que toda vez que quanto mais você aperta, mais o fio vai ficando esticado. Sempre utilizamos placas de advertência para sinalizar que ali tem uma cerca elétrica eletrificada. Então procure saber da lei municipal de sua cidade para saber de quanto e quantos metros é necessário ter uma placa como essa. Aqui na minha região é necessário a cada 5 metros uma placa de advertência na cerca para que possa alertar as pessoas que ali existe um perigo de um risco de choque. E faça a fixação com o parafuso do próprio isolador na placa de advertência. Parte final aqui da fiação, tá? É a parte do cabo de alta isolação e seguem as dicas aqui de como você deve fazer essa finalização. Primeiro a gente entra aqui com o fio já desencapado aqui, ó, nessa parte do isolador. E por fora agora eu faço essa conexão aqui na emenda, tá? O que é muito importante você observar que você deve deixar muito próximo aqui para que não gere o vazamento de corrente. Então é muito importante você fazer essa conexão aqui. Outro ponto importante quando você terminar é fazer exatamente o isolamento desse fio aqui com a fita de alta fusão. E por que uma fita de alta isolação? Porque de fato ele vai estar aqui levando sol e chuva e essa fita é capaz de suportar exatamente essas temperaturas e claro, ela vai vulcanizar em cima dessa emenda. Então a dica aqui é você estica um pouco a fita de alta isolação e faz aqui essa conexão aqui, ó. No final ficando esse acabamento aqui, tanto o fio quanto a parte aqui do arame, todos eles isolados, dando essa proteção
ao cabo de alta. Aqui você irá evitar a parte do centelhamento ou então a fuga de corrente do cabo de alta para a cerca elétrica. Essa parte aqui é a parte inicial da cerca, exatamente onde você faz as ligações. Mas preste bem atenção aqui. A cerca ela é exatamente um único fio que sai, vai até o final, volta. Iremos fazer uma conexão do fio 2 para o fio 3 aqui. Ele segue até o final e volta novamente, concluindo aqui no fio 4, tá? Então, o cabo de alta isolação ele vai entrar aqui no fio 1, aqui em cima. Eu irei conectar ele aqui em cima. Daqui do fio 2 para o fio 3 eu irei fazer um jumper, tá? Com esse fio aqui, ó. O próprio fio da cerca, iremos fazer um jumper. Muitas pessoas fazem aqui, nesse ponto aqui, mas eu recomendo você fazer ele passando por trás da haste e já dá exatamente aqui uma proteção. Claro, para todo cliente você tem que estudar a viabilidade de fazer dessa forma, tá? Então, o jumper que é feito exatamente entre esses dois pontos aqui vai exatamente fechar esse percurso da cerca elétrica. E a parte da finalização aqui do jumper, certo? Iremos colocar aqui o fio aqui no 2, descer para o fio 3 e fazer agora as conexões, tá? A mesma forma que faz a emenda aqui. Pessoal, dica final dessa parte aqui é exatamente você saber se a cerca elétrica está contínua, ou seja, se o fio não está partido. Então vou colocar o multímetro aqui, ó, número 1. Se eu fechar aqui do fio 1 para o fio 2, ele zera ali. Da mesma forma do fio 1 para o fio 3. E aqui até aqui embaixo, ó. Se esse percurso estivesse incompleto, certamente eu não iria fechar essa resistência aqui. Então é muito importante você fazer esse teste no final para saber se toda a conexão que foi feita com a cerca elétrica fechou aqui. Chegamos na parte da central de choque. Eu estou com o modelo aqui, tá? A ELC 5001, uma central super completa, que posso utilizar ela em modo standalone, ou seja, trabalhar com ela sozinho, como também posso interligar uma central de monitoramento, tá? Aqui nessa parte frontal dela aqui eu tenho quando os LEDs indicadores quando ela vai estar ativada, a cerca quando está pulsando, a zona, né, porque eu também posso ligar um sensor nela, e também o status da rede elétrica. Quando o LED fica aceso constante, ele me mostra que a cerca elétrica está alimentada pelo 220, e quando eu desconecto o 220, esse LED aqui começa a piscar, tá? Pelo lado de fora aqui, olha, também tem a parte da antena que vai receber o sinal do controle remoto para que possa ativar e desativar essa central. Aqui na lateral temos exatamente as entradas dos cabos aqui, ó, aterramento, e aqui o da cerca elétrica, tá? A saída e o retorno. Observe que ele tem um sistema de isolamento aqui para não entrar água ou também pequenos insetos, né? Então é indicado que ela fica totalmente isolada para que não corra esse risco de entrar nenhum inseto para essa região aqui. Falando dos acessórios que vem dentro da central, vem um controle remoto, vem essa haste aqui da antena e também um cabinho da bateria, né? E claro, como todo equipamento, vem aqui o manual, muito legal. Eu vou detalhar aqui mais sobre esse manual. Falando sobre os bornes que temos aqui, ó, na parte da central, aqui no meio eu tenho o aterramento que eu vou conectar aqui, o início e o fim da cerca elétrica, né? Ou seja, o cabo de alta isolação que vai estar lá na parte de fora da cerca elétrica. Aqui eu tenho a conexão da bateria, tá? Eu vou ligar exatamente esse fio que vem aqui, ó, esse conector, vou conectar aqui para a gente ligar na bateria. Aqui temos a parte de conexão da sirene, aqui o negativo e o positivo onde a gente vai ligar a sirene, mas também é a saída aqui, ó, no NF, para que a gente possa interligar a central de choque com a central de monitoramento, tá? Então essa central aqui você não consegue ligar sensores com fio, apenas sensores sem fios. Você pode interligar essa central aqui também para que você possa também ter ela como esse modo standalone ou então esse modo autônomo. Aqui ao centro da central temos essa botoeira aqui para cadastrar controle remoto e aqui do lado temos os jumpers, aonde iremos deixar a central com a sensibilidade baixa, média ou alta, tá? E aqui do lado temos esse jumper aqui também, que ativa e desativa a zona, tá? A zona do sensor, para que a gente possa ligar um sensor diretamente aqui, tá? Seguindo esse manual que já vem dentro da central, olha bem como é que é a parte teórica, né?
Então, o cabo de alta isolação que passa por aqui, ó, ele vai fazer exatamente o percurso de um único fio. Ó. Se você observar, o fio ele começa aqui em cima, o fio 1, depois passa para o 2, o 3, até chegar no final 4 aqui, ó, o fiozinho aqui de número 4, chegando aqui até o retorno da central, tá? Então, seguindo esse modelo aqui, você já vai ter o padrão, tá? Aqui fala de 3 metros de distância de uma central, de uma haste de uma para outra, mas claro, isso aí é relevante em relação ao modelo da haste que você esteja trabalhando. É recomendável trabalhar com no mínimo 3 metros de distância de uma para outra. Bom pessoal, agora a parte de fixar a central aqui na parede. Já temos aqui o fio 220 vindo por uma tubulação, tá? Temos também aqui o aterramento e os cabos de alta isolação que irá fazer a conexão entre a central e a cerca elétrica, tá? Então, eu irei fazer a marcação aqui dos furos, tá? Onde eu irei fazer exatamente o furo com a furadeira para que possamos fixar aqui a central aqui na parede, tá? Todo aluno do curso Papo Segurança precisa saber de diferenciais. Lá vai mais um aqui, olha. Saquinho aqui para que toda a poeira desse furo que eu irei fazer aqui caia dentro do saco e não suje o ambiente do cliente. Então, saquinho, uma fita isolante aqui, ó, e na hora de fazer o furo, olha como vai cair a poeira dentro desse saco aqui, ó. Então, nenhuma sujeira, pois toda a poeira caiu aqui dentro do saco, olha. Olha o resultado aqui, olha. Muito, muito importante você ter esse procedimento no seu cliente. Você vai mostrar o diferencial que você tem, tá? Vamos agora fixar a central. Não existe uma sequência lógica que você deve seguir. Mas o mais importante é que você deixe o fio do 220, ou seja, o fio que irá energizar a central, por último, tá? Essa é a melhor recomendação que eu posso passar. Eu irei iniciar aqui com o aterramento. E passar por aqui. E já conectar lá no borne. Após apertar, sempre verificar se o fio não está solto, tá? Para que você não tenha problemas com o aterramento. Nessa hora é preciso fazer a medição aqui, pois um fio ficará maior do que o outro, tá? Mas também recomendo deixar uma pequena sobra pelo lado de fora, para que numa futura manutenção você tenha ainda espaço para poder fazer exatamente mais revisões, tá? Então eu vou cortar esse aqui e o outro aqui em cima. Conectando o primeiro cabo de alta isolação, sempre lembrando de verificar aqui se ele ficou bem conectado. Vamos conectar aqui o segundo cabo, que seria, no caso, o retorno, tá? Ao final, verificar sempre se está conectado, tá? Vamos conectar aqui o cabo da sirene, eu vou passar ele aqui por baixo, tá? Para que ele possa sair aqui, ó. Então aqui só mais uma parte de organização, para que a gente possa conectar aqui, exatamente, no borne, no menos e no mais aqui da sirene, tá? A sirene eu irei fixar nessa parte de cima aqui da central, para que quando for necessário algum disparo da central de choque, ela venha acionar essa sirene. Irei conectar agora o positivo e negativo da sirene. Irei utilizar o fio branco como sendo o fio negativo, tá? E o fio verde eu irei utilizar sendo o positivo. Fazer o acabamento. Com essa central aqui não é necessário o uso de resistor aqui na sirene, tá? Isso aqui é uma posição do fabricante, então não precisa utilizar resistor. Irei agora fazer o isolamento. Fixada a sirene, agora iremos conectar aqui na central o fio verde e o fio branco, hein? Aqui, ó, menos e mais da sirene. Conectando aqui o verde no positivo da sirene. E o branco verde aqui, olha, no negativo da sirene. Finalizando aqui por último, tá? O fio do 220, ou seja, o fio da rede elétrica. Não irei desencapar para não correr o risco aqui, ó, de dar um curto, né? Mas iremos levar esse fio aqui até o final para que a gente possa conectar na entrada do AC.
Então a primeira dica que eu te dou aqui na hora de conectar o fio do 220 é nunca desencapar os dois fios ao mesmo tempo. Desencapa um, conecta a central, tá? Ele desencapado, a gente vai conectar aqui a central. Não tem lado certo, tá? E agora vamos desencapar o outro fio. E conectar aqui na central com muito cuidado, é muito próximo aqui um do outro, então você tem que acertar no lugar certo. Já conectado aqui, olha o fio dentro do borne, você não deve soltar mais, a não ser que você aperte, até ter certeza que está tudo muito bem firme e conectado. Ó. Então, finalizado aqui a conexão da rede elétrica da central. E para finalizar toda a conexão, vamos finalizar aqui com a conexão da bateria. Então, fiozinho vermelho, polo vermelho da bateria e o fio preto, tá? Que é o negativo, aqui no polo negativo da bateria. Aqui já tem um lugarzinho certinho dela, que você deve acoplar e fazer exatamente o acabamento aqui. Tá? Então, ficando dessa forma, vamos fazer um pequeno acabamento aqui utilizando uma braçadeira de nylon. Para cadastrar o controle, pressiona aqui ó, o botão, os LEDs acendem lá atrás e agora eu pressiono aqui o botão ó, e ele pisca informando que foi cadastrado. Vou cadastrar aqui também a tecla B, mesmo procedimento, clico lá, seleciono aqui a tecla B. E agora iremos fazer exatamente o teste do controle, tá? O primeiro acionamento do controle é muito importante. Ele vai fazer a leitura do perímetro da cerca. Então eu vou acionar. O LED vai ficar piscando ali, ó, fazendo a leitura do perímetro. E quando ele parar, ele vai informar que está tudo ok. Ok, leitura correta. Então agora eu posso desativar aqui a central de choque. Observem que toda vez que eu ligo e desligo a central, ela vai dar um bip para quando ela for acionada e 2 bips quando ela for desativada, tá? Então, vamos deixar aqui a cerca elétrica ligada. Iremos fazer agora o primeiro teste para saber se a nossa cerca está funcionando perfeitamente. E como será esse teste? Eu irei desconectar aqui, ó, o único fio aqui da central aqui, o retorno, né? O fio do cabo de alta que vem da cerca. Eu irei desconectar ele e a gente vai saber se a central está funcionando, tá? Então, vamos ao primeiro teste. Então, eu irei desconectar aqui o cabo do retorno. Irei deixar ele aqui fora. E o que é que eu quero saber? Eu quero saber se de fato a central está identificando que a minha cerca agora está rompida. Vou acionar o controle. O que é que vai acontecer? Vai disparar, hein? Ok. Primeiro teste feito aqui. Corretíssimo, tá? Irei conectar novamente. Pessoal, não aconselho jamais vocês deixarem a mão por perto aqui dessa área, porque é exatamente onde tem toda a tensão da energia que sai por essa bobina, tá? Então, nunca deixar aqui a mão por perto quando a central estiver ligada, tá? Esse LED que está piscando aqui é exatamente informando que houve um disparo na cerca, tá? Fechando agora aqui a tampa da central e colocando aqui os parafusos para vedar de fato aqui essa tampa, hein? Para não entrar nenhum inseto. Tem centrais aí que... Com a central energizada, iremos cortar uma parte da cerca para a gente fazer o último teste. Após o corte, 5 segundos depois, a central disparou. Então, pessoal, essa aula muito dinâmica, muito prática de cerca elétrica, tá? O material de manual vai ficar aqui embaixo. Faz o comentário também, faz um vídeo, tá, no teu Stories, falando que está assistindo essa aula super bacana aqui do curso do Papo Segurança.